Boa noite a todos. Para a nossa ambientação, vamos convidar nosso irmão Fabiano para fazer a leitura da página. Boa noite a todos. Então, como preparação, nós vamos ler o capítulo 62 do livro Pão Nosso, que é de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Jesus para o homem. E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Paulo em Filipenses, capítulo 2, versículo 8. O Mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à conveniência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono à cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino. Vamos fechar nossos olhos. Querido Jesus, bondosos amigos espirituais, aqui estamos mais uma vez agradecidos, Senhor, por estarmos aqui nessa casa de amor e de caridade, para aprendermos um pouco mais dos seus ensinamentos, Senhor. Te pedimos o amparo, o auxílio, para que possa transcorrer tudo bem, Senhor. Em particular, pedimos para a nossa irmã Rosângela, que será a expositora da noite. Muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus. Rosângela Leite de Souza, a nossa irmã, a trabalhadora aqui da nossa casa, e ela está substituindo a expositora que faria o estudo dessa noite, a nossa irmã Aline Divino. Tá? E hoje estamos dando continuidade ao mês em homenagem a Jesus. E o tema da noite será nosso modelo de amor. Boa noite a todos, queridos amigos. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça entre nós. Para o nosso trabalho de hoje, a nossa fonte de consulta foi o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Revista Espírita, 1868, e podcast de Haroldo Dutra Dias, Os Cristos Planetários. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 3 e 4, Kardec, e os Espíritos vêm nos trazendo o Cristo. E ele fala assim: Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, desenvolvê-la e dar-lhe o verdadeiro sentido. Apoiando, importante nos apoiar no conceito histórico, quando Jesus esteve entre nós,
constantemente ele era confrontado a respeito da lei mosaica. O acusavam de distorcê-la. Então, esse texto já vem dizendo, ele não veio destruir a lei de Deus, lei única, lei natural. A lei que os homens, o tempo todo diziam, você não está cumprindo a lei, você cura no sábado, você falou isso, olha o que a lei está dizendo sobre isso. E aí, Kardec já começa nos lembrando, ele não veio destruir a lei, ele não destruiu nenhuma lei, ele veio desenvolvê-la, clarificar, para que nós pudéssemos absorver e vivenciar a verdadeira lei, a de Deus, não a dos homens, não a mosaica, não a que foi desenvolvida, importante, sim, ela foi importante naquela época, para que os homens tivessem o mínimo de funcionamento. Uma sociedade precisa funcionar e as leis que a regem têm esse objetivo. Então, era importante cumprir aquelas leis, mas não confundir as pessoas, dando à lei divina caráter, a lei humana caráter divino. E eram assim as leis mosaicas. Moisés recebeu 10, criou mais 2 milhões e deu a todas elas caráter divino. Mas ele teve sua necessidade de fazer isso, para que aquela sociedade funcionasse minimamente bem. Então, nosso querido Mestre Jesus, o nosso modelo de amor, o nosso guia, tinha sua autoridade apoiada na vontade de Deus. E ele, como modelo e guia, o que é um guia? Rapidamente, um guia é aquela pessoa a quem nós confiamos seguir. Eu vi alguns Discovery, eu gostava de ver os guias africanos, porque quando os turistas iam procurá-los, iam numa pequena cidade, procurava ali um homem que tinha nascido ali, que conhecia as fontes de água, que conhecia os lugares onde passar, com o mínimo de perigo para os turistas, o horário para descansar, melhor horário para caminhar, melhor horário para descansar, em caso de encontro com animais ferozes, como reagir. Essa é a função do guia. Mas todos os guias que nós conhecemos são modelos para absorvermos e seguirmos para a vida toda? Naturalmente que não, Cada modelo que nós temos na sociedade, temos pessoas modelos. E depois nós falaremos sobre isso. E aí Kardec, nosso maravilhoso Kardec, coloca numa pergunta, Ele cria uma pergunta e ele fala, será que nós, homens, temos um modelo, temos um guia para seguirmos ali, acompanharmos, entregarmos a nossa vida, acompanharmos sem medo, sem susto? Ele pode ser copiado, imitado? E aí a resposta é Jesus, o nosso querido Mestre Jesus. Mas, modelo, o que é um modelo na nossa concepção? Hoje em dia, com os aplicativos, a internet, não falta pessoas a qual nós seguimos, os seguidores, e aí tem pessoas que as outras pessoas seguem por diversos motivos. Cabelo, eu gosto. Cabelo, maquiagem, como se vestir, e aquelas pessoas dão orientações e as outras pessoas que as copiam, que as modelam,
imitam, né? Ah, ela usou tal roupa, essa roupa está na moda, eu vou usar. O nosso Mestre Jesus é o nosso modelo. Mas existe um motivo para ele ser o nosso modelo. E qual seria esse motivo? Porque ele é o enviado de Deus para nós modelarmos, para nós adequarmos às suas mensagens. Porque ele é um espírito puro. Porque ele já vivenciou tudo que nós vivemos. Normalmente se diz que acredita-se que o espírito puro é que ele já é criado puro, né? Já nasceu angelical, a questão dos anjos, mas não. Na doutrina espírita, um espírito puro é aquele que já caminhou, é aquele que já passou por tudo que nós estamos passando agora, que já sentiu o que nós sentimos agora. Então ele conhece os nossos sentimentos, conhece nossas dores, se alegra com as nossas vitórias, sabe o que nós temos a caminhar e por isso ele, Jesus, é o único modelo para a nossa vida. No texto, vem dizendo assim: e Jesus é o nosso modelo. Perdi um pouquinho. Está aqui. Está aqui. Por sua natureza divina. Aí vamos repetir. Jesus é nosso modelo pela sua natureza divina. Cá entre nós, eu também sou de natureza divina. E você é de natureza divina. Ele é de natureza divina. Aquele senhor que está passando lá do outro lado da rua que nós não conhecemos é de natureza divina. Todos nós somos de natureza divina. Mas para compreendermos a natureza divina de Jesus, tem relação com a sua grandeza espiritual, com a sua grandeza amorosa, com a sua atitude diante de cada um de nós, com a sua mensagem de amor. Essa é a natureza divina, a qual o texto, o nosso Evangelho, está no capítulo 1, item 3. Item 3, o Cristo, que é maravilhoso de nós lermos. E na revista Espírita, eu vim mostrar aqui, pegar aqui. Tá. Porque sempre que a gente fala em revista espírita, a gente pensa na revista, né? Mas é um livro. É um livro. E na revista espírita de Allan Kardec, de 1868, lembrei. Tem uma vozinha na nossa cabeça, né? Lembra? Então, lembrei. 1868, em fevereiro de 1868, há um texto belíssimo de Lacordaire. Mas é um texto grande e eu separei um pedacinho aqui que fala sobre essa questão do Cristo. Diz assim: ao lado de Deus estão numerosos espíritos que chegaram ao topo da escala dos espíritos puros. Escala. Que escala é essa? É a escala espírita que está no Livro dos Espíritos a partir do item 100. Tá? A partir do item 100, a escala a partir do item 100 tem uma classe única, né, que é os espíritos de primeira classe única, puros espíritos.
Então, os espíritos dizem, esses espíritos já chegaram no último grau da escala espírita. Passaram por tudo, vivenciaram tudo. Esses espíritos não mais reencarnam. Eles encarnam para cumprir missões de progresso. Esses espíritos, os espíritos puros, são enviados por Deus em todo o universo, por todo o universo, para cumprir missão dos progressos em seus diversos mundos, porque há muitas moradas na casa do nosso Pai. Assim disse o nosso Mestre Jesus, nos lembrando. Então, nas moradas do Pai, há um espírito puro que rege esse mundo com o apoio de outros espíritos. E esses espíritos não mais reencarnam, eles encarnam quando necessário. E no planeta Terra, o nosso guia e modelo Jesus encarnou para isso, para nos dar o exemplo de amor, para vivenciar a sua mensagem. Ele não veio como legislador, ele foi esperado como rei, como poderoso, era assim que o povo o aguardava. Mas ele veio humilde, de um casal que muito se amou, que muito bem cuidou dele, mas numa casa humilde foi criado com simplicidade, trabalhou, estudou e cresceu em beleza e harmonia e amor. Esse foi nosso querido Mestre Jesus, nos demonstrando desde criança todas as etapas a que devemos passar, o respeito aos pais, o respeito às leis, a importância do trabalho. Tudo isso ele nos mostrou carinhosamente, demonstrando, vivenciando, executando, respondendo carinhosamente. E quando, nos 3 últimos anos, ele começou o seu trabalho, mais propriamente dito, de transmitir a sua mensagem, mas quando estudamos no livro Boa Nova, gente, é maravilhoso, que fala da infância de Jesus, fala das preocupações de Maria, quanto mãe, dos amigos que estiveram com ele, como ele reuniu os apóstolos, os primeiros, como ele chegou a cada um deles, como foi essa reunião que cada um pensou, quando ele disse, ei, você vem comigo, vamos pregar a palavra de Deus. É maravilhoso, a descrição, você viaja maravilhosamente no livro Boa Nova. E ele desde pequeno nos trouxe a sua mensagem e modelou para nós essa mensagem. A palavra modelo vem disso, vem de modelar. E quando nós pensamos em modelo, já dei uma entrada, é linda essa imagem, de Jesus conversando, junto com crianças, porque até Haroldo Dutra Dias fala, e eu não tinha prestado atenção, quando nós nos remetemos ao Mestre Jesus, nós lembramos muito dos últimos momentos, da tristeza, aquele momento de introspecção dele, se preparando para os últimos momentos, preparando os seus apóstolos para o finalzinho, aquela tristeza entre eles, as últimas palavras enigmáticas. Mas ele não era assim. Jesus era feliz, Jesus era a representação da alegria. Ele tinha alegria em estar com os amigos, ele almoçava com os amigos, ele saía, ele participava de reuniões, ele passava a sua palavra de amor através do contato visual, do contato com as pessoas, da conversa à mesa, da conversa próxima, naquela hora do café.
E conforme as colocações, as perguntas vinham vindo, aí ele contava uma parábola e adequava aquela parábola a quem estava ali ouvindo, né? Se era um plantador, né? um agricultor, aí ele falava sobre as sementes, como o semeador, a belíssima parábola do semeador. Se era para criadores de ovelha, ele falava sobre as ovelhas do meu pai, que eu não vou deixar nenhuma aqui na terra, né? E aí ele vinha adaptando a sua mensagem a quem estava ouvindo, a quem estava ali. Se era para os pescadores, aí ele falava dos peixes, do cuidado com que os homens deveriam tratar. E se ele falava, né, sempre falava sobre a alimentação. Se a alimentação é importante, se o pão alimenta o nosso corpo, a sua palavra, a palavra que eu te dou, vai te alimentar. E ele deixava claro, o seu corpo precisa de alimento, nós precisamos de alimento, mas nós precisamos da palavra do Mestre Jesus, de vivenciar a palavra do Mestre Jesus através do Evangelho. Num estudo que nós fizemos aqui na nossa casa, no ESD, não lembro o número do estudo, foi colocado no texto que se nós tivermos contato com o Evangelho durante 2 anos e não sentirmos alegria na nossa alma, se nossa alma não se alegrar, então precisamos refletir sobre a nossa vida. Porque o Evangelho é a palavra de Jesus. E Jesus veio trazer a boa nova. Por isso ele era alegre. Por isso a sua palavra deve nos trazer conforto. Se a palavra do Mestre Jesus não estiver trazendo à nossa alma conforto, alegria, paz, se temos dificuldade, se selecionamos, isso dá para fazer, isso não, então precisamos repensar, fazer como Agostinho no Evangelho nos diz, refletir melhor sobre o nosso dia, porque a palavra do Mestre Jesus, o Evangelho, o pão, está vivo? O pão tem que nos alimentar e alimentar a nossa alma, nossa alma, nosso espírito necessita. Por isso nós necessitamos de leituras diárias do Evangelho, curtas, não precisa ser longas. Joana de Ângeles diz, uma pequena página, né? Um parágrafo. Hoje em dia tem o celular, coloca ali numa pequena mensagem, iniciando o dia, enquanto você toma banho, enquanto você toma café, enquanto você está fazendo alguma coisa paradinho ali num lugar, arrumando a bolsa para sair, ouça a palavra do nosso Mestre Jesus nas suas variadas formas, para você já começar o dia. Você já tomou café, você já tomou banho, a gente se lembra disso tudo. Para sair para a rua tem que tomar banho, preciso colocar uma roupa limpa, preciso lavar o cabelo, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, a bolsa tem que estar com uma série de coisas que eu vou necessitar ao longo do dia. E as necessidades do nosso espírito, estamos trazendo também. Nós espíritos também sentimos fome. Há um livro, acho que ele não tem aí não, mas há um livro que diz, como é o nome? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? É para refletir. Temos fome de quê? Do que nós tanto procuramos? Porque a gente sentimos que está sempre faltando alguma coisa. Falta eu fazer uma faculdade, a gente faz, está faltando alguma coisa. Falta constituir família, a gente constitui família e sente que está faltando alguma coisa. É que na minha família não tem netos, falta neto, vem os netos, está faltando alguma coisa. Por quê? Na maioria das vezes está faltando um alimento espiritual. Nosso corpo sente essa fome, sente essa sede, e Jesus fala, depois vai vir uma imagem, não sei em que ordem ela está. Meu Deus, gente, olha isso! A mulher samaritana no poço. Viu? Coincidência não existe. Nesse diálogo que é maravilhoso,
né, Jesus pede a ela, a mulher samaritana, que lhe dê água. Aí ela olha para um lado, olha para o outro. Tem certeza? Está escrito assim não, tá, gente? É a minha versão. Tem certeza? O senhor sabe que eu sou samaritana? Por quê? Porque os judeus, os samaritanos, tal, não se davam. Tem certeza que o senhor quer água, que eu lhe sirva água? Porque além de ser samaritana, ela não era bem vista. Já tinha casado 7 vezes, ficou viúva um sem número de vezes. E aí não era bem vista pelo povo, visto que já era mulher, e mulher, né? Para uma mulher, você trocava uma mulher por 10 mulheres por um carneiro. Então a mulher valia menos que 0 naquela sociedade, né? Importante dizer, na sociedade da época, a mulher não era bem vista, não tinha valor, não podia se expressar socialmente, não podia falar diretamente com um homem se não estivesse acompanhada. Então tudo isso pegava muito mal para a sociedade, muito mal. Mas Jesus tinha absoluta segurança do que estava fazendo. E ele, sim, eu quero água. E aí ela, temerosa por ele, por ela mesma, serviu a água e ele falou: tem certeza que quer matar a sede com essa água? Aí ele: eu posso lhe dar água, e da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Da água que Jesus nos serve, do pão da vida que Ele é, não sentiremos fome, não sentiremos sede em nenhuma circunstância de nossa vida. Ele nunca disse que nós não passaríamos por atribulações. Ele disse que teríamos atribulações, dificuldades, dores. Aqueles que usam da religião, não a religião que está errada, mas as interpretações que são colocadas, que dizem que você seguindo religião X, você não vai ter problemas, nunca mais. Então, não leu o texto, não leu essa parte que Jesus fala que no mundo tereis atribulações, tereis dificuldade, mas eu estarei contigo, eu te sustentarei. Não vai tirar os problemas da nossa vida, mas vai nos sustentar sempre, vai nos alimentar, vai matar a nossa sede. Assim, nosso Mestre Jesus, em cada diálogo, em cada palavra, pode seguir, vou nem olhar porque vai estar certinho o que eu vou falar, né, Alê? Ele vai trazendo. E as pessoas que estão no mundo, nesse texto diz, esse aqui do Revista Espírita, de 1680, diz que além do nosso Mestre Jesus, viriam ao planeta Terra e aos outros planetas outros espíritos superiores, espíritos do mais alto grau, para servir-nos a nós, homens, também de modelo, também nos inspirarmos ao bem, nos inspirarmos à caridade. As pessoas que estão no mundo ao nosso lado, elas são inspiração, não modelo. Modelo é nosso Mestre Jesus. Mas se nós temos na nossa vida um pai que é trabalhador, um homem honesto, um homem digno, ele não é a nossa inspiração? Com certeza que é. E se conhecemos, vultos espíritas, Divaldo é a nossa inspiração, pela seriedade com que ele abraçou a mediunidade. Chico é nossa inspiração, pela seriedade com que ele vivenciou aqueles tempos difíceis, ele abriu as portas para o espiritismo. Allan Kardec é nossa inspiração, porque trouxe para o espiritismo, para os fenômenos na época, que já existia, mesa voando, tocando, falando, cantando, dançando, e ele foi lá, e todo mundo achando a maior graça, se divertindo e rindo. Era graça nos salões, e ele foi lá e viu aquela seriedade naquilo que estava acontecendo, e ocupou a sua vida, gastou a sua energia, dando seriedade àqueles fenômenos, aquelas comunicações. Então esses homens
não são nossa inspiração? Com certeza são. O único problema é que nós confundimos isso, inspiração com modelo a seguir. E segundo os textos que nós estudamos, segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, pergunta 625, só temos um: Jesus. Esse é o nosso guia, através da sua palavra, através das suas atitudes, através dos seus exemplos, e nosso modelo, através da sua vivência desde criança, já demonstrando, já falando a cada palavra, a cada olhar, a cada contato, o que era para nós fazermos. Algumas lembranças, são tantas, é muito difícil nós pensarmos, né? O que Jesus fez e aonde, mas no Boa Nova, não sei se eu falei do Boa Nova hoje, então vou falar. No Boa Nova tem um texto maravilhoso, gente, é maravilhoso, porque parece que acabou de acontecer, é isso que eu gosto nesses textos. Livro antigão, não lembro a data, não consegui achá-lo hoje, mas parece que acabou de acontecer. Parece uma conversa nossa ali na esquina. Jesus e Pedro marcaram de se encontrar. E Pedro, enquanto aguardava Jesus, iniciou uma conversa com um amigo, encontrou um amigo antigo, aí lá tomando um cafezinho, essa é a minha versão. Tomando um cafezinho, conversando, aí começaram a conversar. Que assunto? Política. E aí começaram a reclamar. Do quê? Reclamando do quê? Dos políticos da época. Aí eles falaram, o homem falou para ele: tu viu a imperatriz? Tu viu o que o imperador fez? Em que ele gastou os nossos impostos? Tu viu aquela carruagem? Gente, é folheada a ouro. Olha em que ele está gastando o nosso dinheiro. Não, vamos falar aqui. Não parece? Parece, né? Eu maldei isso. Então, aí, nisso, a conversa está lá, né? Descendo a ladeira, porque quando a gente pega alguém para falar, vai descendo a ladeira, chega Jesus, nosso mestre querido. E Pedro tem um detalhe muito bom de nós estudarmos no Evangelho. Olha, né? Há vários trechos em que diz: e Jesus olhou, e olhando Jesus para Pedro, e olhando Jesus para a multidão. Aí esse olhar é outra palestra, é um seminário maravilhoso, né? Mas aí Jesus chegando, trocaram aquele olhar, e Pedro, que já andava com Jesus há algum tempo, que Jesus trouxe carinhosamente Pedro para próximo dele, justamente para parar aquelas arestas. E aí Jesus se aproxima e ouve a conversa naturalmente. Estavam empolgados, e aí Jesus fala: então, Pedro, mas será que nós, ocupando o lugar que esse homem ocupa, que esses homens que governam a terra hoje, né? Esse lugar de destaque, esse lugar onde a vaidade domina, esse lugar onde as pessoas, né, trazem o poder que esse lugar que eles ocupam traz. Será que nós, homens que somos frágeis, que eu adoro isso na mensagem de Jesus, ele nunca diz que nós somos doentes, chagosos, não. Ele sempre lembra da nossa fragilidade diante dos acontecimentos. E ele fala para Pedro: Pedro, será que nós, homens frágeis, vivenciando o que esses homens vivenciam, não estaríamos fazendo a mesma coisa? Mas será que com todo aquele poder, com toda aquela vaidade nos cercando, com todo o dinheiro, com todas aquelas pessoas, não correria o risco, né? O orgulho sendo o tempo todo insuflado?
não correríamos o risco de estarmos fazendo aquelas mesmas atitudes? Será que nós temos realmente toda essa fortaleza moral? Será? E aí ele deixou aquela reflexão para Pedro e para nós. E ele ainda fez um pedido: Pedro, que vale até hoje, oremos por esses homens. Eles necessitam da nossa oração. Eles necessitam que nós tenhamos empatia por eles. Jesus sempre estimulava a empatia. Que nós oremos por eles, porque eles passam por grandes dificuldades de lidar com tudo aquilo. E nós talvez estaríamos passando. Tanto que no livro dos Espíritos há uma pergunta, está aqui, entre a primeira pergunta e a última, está aqui. Fala sobre a riqueza ser uma das mais difíceis provas. A riqueza e o poder. E Jesus já falava isso, que o poder e a riqueza são provas dificílimas para nós homens frágeis. E aí ele lembra da fragilidade. E quando ele encontra a samaritana, quando ele encontra a mulher samaritana, tem uma iaia, essa é a samaritana apedrejada, eu acho que ela está aí. Tá não? Tem não? Então tá, tudo bem. E quando ele encontra a mulher que foi apedrejada, eu estava lá conversando, coloca aquela, estava lá conversando, próximo ao templo, e aí vem para ele aqueles homens, sempre eles. Tá vendo aqui, Jesus? Olha só, foi pega no fraga. Olha o detalhe da palavra, gente. Fraga, ela foi fragada em adultério. O senhor sabe a lei, né? Não sabe da lei? Qual era a lei? A lei é que... Aí olha o detalhe da lei. Aquele que for pego em adultério, deverá ser apedrejado. Aí eles vêm arrastando a mulher pelos cabelos. Detalhe, não foi pega em adultério? A lei não diz aquele que for pego? Não está faltando alguma coisa aí não, gente? Foi só Jesus que percebeu esse detalhezinho? Alguém mais percebeu? Não está faltando alguma coisa? O que está faltando? O adúltero. Se ela foi pega em adultério, e a lei diz aquele que, não diz a mulher que for. Se não era a mulher, estava certo. O homem que for, o menino que for, não. Aquele que for pego em adultério deverá ser apedrejado. Aí Jesus discute? Não, Jesus não discute não. Imagina, sair da graça assim. Aí o que ele faz? Ele olha para aqueles homens que queriam duas coisas. Número 1, desacreditar ele, para que ele fosse logo preso, saísse logo ali, que era isso que eles queriam. Essa era a intenção. Não tinha nada a ver com a mulher. Ela foi só um pretexto. Aí ele perguntou, e várias vezes ele pergunta isso. O que diz a lei? A lei mosaica diz que se for pego em adultério tem que dar pedrada nela. Vamos. Aí ele fala, bom, então aquele que não tiver pecado, pega a pedra e pode começar. Eu não vou interferir, vocês estão certos? E aí num texto, eu acho que é de Amélia Rodrigues, gente, mas não tenho certeza, é maravilhoso esse texto. Diz que Jesus pôs-se a escrever na areia, na terra, algumas palavras. E aqueles homens que estavam doidinhos para apedrejar a mulher, ou apedrejar logo ele, Jesus, ou apedrejar os dois, iam lá e olhavam. O que está escrito ali? Curiosidade, né? Eu também ia. Aí estava escrito corruptos, estava escrito, escrevi aqui, esqueci. Estava escrito enganadores, corruptos e outras coisas.
E cada um daquele grupo, já com a pedra na mão, doidinho para apedrejar alguém, de preferência os dois. Aí lia e saía, ó, devagarzinho. Por quê? Porque Jesus escrevia e olhava. Escrevia e olhava. E o olhar de Jesus não era uma flechada no coração, na alma, mas era uma coisa de alma a alma. Ele olhava com a sua autoridade moral. Ele olhava trazendo aquele que encarava aquele olhar, a reflexão sobre o que estava fazendo. Alguém de nós, que a gente estava lá, gente, alguém de nós apedrejou a mulher? Não, ninguém. Porque não podiam. Porque a lei não estava só restrita a essa questão do adultério. Tinha outras questões ali. E eles sabiam que faziam aquilo. Assim como quando nosso Mestre Jesus, porque por um equívoco, né, vamos dizer assim, vamos dar uma de Jesus, por equívoco daqueles homens, né, daqueles religiosos, diziam que você, para ter uma relação com Deus, era uma relação de troca. Então você podia aprontar o que você aprontasse, que depois era só você ir lá no templo, levar um agradozinho para Deus, o Senhor do mundo, do universo. Aí você dava para Ele uma cesta de fruta. Nunca entendi isso, mas está escrito lá. Aí você levava uma cesta de fruta, aí você levava um animalzinho. E tudo que você tinha feito de errado seria perdoado. Aí Jesus fala, então, ele disse que não, disse que não, leva. Quer levar? Leva. Mas antes de levar a sua oferenda para o altar, perdoa. Reconcilia-te com teu inimigo antes de depositar a oferenda no altar. E mudou tudo. Porque antes era só você dar a oferenda e estava zeradinho com Deus. Agora não. Agora você tinha que se reconciliar com o seu inimigo, com aquele que você tinha feito mal. E aí nosso querido Pedro, sempre Pedro, tem um monte de história de Pedro. Um dia, refletindo, ele estava danado da vida, tinha se aborrecido muito, estava doido para esganar alguém. E Jesus o conhecia, estava ali agastado num canto. Falei, mas e aí, Jesus? A lei diz, a lei de Moisés, diz que se eu for ofendido, era assim, era a lei, né? Lembra, olho por olho, dente por dente, cortou minha mão, eu corto a sua e fica tudo certo. Era assim a lei. A lei diz que se eu for ofendido, né, eu posso ofender. E o que diz o Senhor? Aí ele diz, Pedro, devemos perdoar, devemos dar a outra face. Devemos dar a outra face, Pedro. A lição do perdão é uma lição que acompanha o nosso Mestre Jesus sempre, é uma das mais importantes. É difícil, talvez eu esteja errando dizer se é a mais. Na minha visão de mulher frágil, de espírito frágil, eu a enxergo como uma das mais importantes. E por que a mensagem de Jesus, ela nos alegra, ela nos vivifica, ela nos alimenta? E quando a gente pega o perdão, a visão que a gente tem do perdão, que foi trazida ao longo dos séculos, é de fragilidade e de dor. E para Jesus não. E ele traz que quem perdoa se liberta. É a lição de amor do nosso Mestre Jesus, ela é modelo da libertação pelo amor, da libertação pelo perdão, do olhar amoroso, de quando ele olha para Zaqueu, um homem profundamente odiado naquela sociedade. Ele era judeu, mas ele também era cobrador de impostos, e utilizando daquele cargo, ele roubava mesmo. Mas ansioso para encontrar com Jesus, encontra com Jesus, faz aquele esforço danado, sobe numa árvore, ele era baixinho. Jesus o vê e fala, oi Zaqueu, tudo bem? Vou comer na tua casa hoje, para todo mundo ouvir, hein? Mal falado. Aí o pessoal, mas olha só, não basta que ele
Fale com mulheres, fale com prostituta, anda no meio de gente pobre, né, de gente maltratada, pescador, gente de baixo nível na sociedade, pescador e agricultor. Ele ainda vem com essa, não vai comer na casa de um cobrador. Até os apóstolos se arrepiaram com essa. E cara, arrepiaram até a nuca. Ai não, essa foi forte, Jesus, um cobrador, Zaqueu. Aí ele vai à casa de Zaqueu e Zaqueu faz aquela festa. Zaqueu, no primeiro momento que encontra Jesus, já com seu coração explodindo de amor. Por quê? Porque Jesus olha para Zaqueu e já vê aquele homem já transformado, não o que a sociedade vê. Já vê aquele homem cheio de vontade de ser feliz pelo bem, pela mudança. Era isso que Jesus estava vendo e ninguém mais. E aí Zaqueu, quando Jesus coloca o pé na entrada, fala assim: Ei, Jesus, olha, não tem aquelas pessoas que eu enganei? Vou restituir o quádruplo do que eu tirei. E a lei exigia que quando fosse pego, que deveria dar o dobro. Se você fosse pego roubando, você deveria restituir o dobro. E Zaqueu alegremente: não, eu vou restituir o quádruplo. E Jesus recebe aquela, sabia que não era da boca para fora. Era essa a diferença de Jesus, é essa a diferença de Jesus. Por isso que quando estudamos os textos, né, dele, sentimos algo diferente numa palestra, um estudo. É isso, é essa a diferença, é esse amor, essa amorosidade em cada encontro com o Mestre, a cada frase que ele colocava, no cuidado com as crianças, no contato com os amigos, na forma com que ele tratava os amigos. Onde ele estava, ele podia estar indo para um determinado lugar. Quando alguém dizia: olha, um amigo seu está em aflição, um amigo seu está doente, ele mudava tudo. Então eu vou lá agora. Acabou. Quem de nós faz isso? Quando temos um amigo doente: ai, fulano está doente, meu Deus, vou colocar na minha agenda, dentro de 35 dias eu vou visitá-lo. Né? Tem urgência, vai estar em urgência na minha agenda. Jesus mudava o roteiro dele completo. Estava indo para uma cidade, já chegando na porta da entrada das cidades, ele voltava tudo para ir ver um amigo que estivesse em aflição, para dar um abraço, para trazer consolo àquela família que tivesse perdido. Ó, seu amigo morreu, então eu vou lá dar um abraço naquela família. Mudava tudo. Esse é o exemplo. Parece simples, é simples, mas a gente não faz. Por isso que a palavra de Jesus, ele diz: a minha palavra é vida. A palavra de Jesus não é letra morta. Está vendo aqui o Evangelho? Não é letra do Evangelho, não é coisa de religião, não é para a gente decorar, é para a gente vivenciar. A cada momento e cabe na vida de qualquer um de nós. Quem não tem um amigo que adoece? Você visitou? Ah não, tudo bem, Jesus te perdoa, vai lá e visita agora, hoje. É assim com o nosso Mestre Jesus. O nosso passado com Ele não nos condena. O amor dele cobre a multidão dos nossos pecados. Meu amor, o amor de Deus, cobre a multidão dos nossos pecados. Por isso, Jesus não é só nosso guia. Por isso, Jesus, ele é nosso guia e modelo. Por isso não há maior. Tem no livro, é nesse livro aqui, ó. Ai, troço pesado. Esse é muito grande, tem um menor. Esse aqui, logo na contracapa, tem um texto belíssimo, atribuído, a gente não tem certeza, mas é atribuído a Públio Lentulio. E fala sobre uma vez que ele encontrou com Jesus. É um texto belíssimo, eu aconselho que vocês leiam. Não sei se tem em outro lugar, toda vez que eu procuro, só acho aqui, tá?
Eu sei que vocês têm facilidade em encontrar na internet, e esse texto, para finalizarmos o nosso estudo, diz assim: há tanta majestade em seu rosto, que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou a temê-lo. E assim, queridos amigos, nós encerramos o nosso trabalho, agradecendo o carinho de todos, a vibração amorosa de todos. Muito obrigado por essa oportunidade. Agradecemos nossa irmã Rosângela pelo estudo da noite, muito bom estudo. Muito obrigado, Rosângela. Querido Jesus, aqui estamos mais uma vez, pedindo a sua ajuda, o seu amparo, para todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que esses pensamentos de amor, de paz, possam chegar aos nossos lares, possam chegar aos irmãos que se encontram nas ruas, desorientados, muitos deles sem uma palavra de esperança, de conforto. Que essas energias de paz, de amor, de saúde, Senhor, possam chegar aos hospitais, aos leitos de dor, Senhor. Enfim, Senhor, possa chegar em todos os cantinhos do nosso planeta onde haja dor, onde haja sofrimento, Senhor. Olhe também por aquele pai que se encontra em desespero, Senhor. Às vezes por estar sem emprego, porque perdeu um parente, por vários motivos, Senhor. Que possamos realmente, pedimos sempre a Deus a ajuda e a ajuda chega. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30, e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos 2022, presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial, aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas. Iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos. Presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família. Presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis. Aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022.